até que Ele venha, é o título dessa ministração, dessa reflexão que nós como igreja vamos fazer nessa hora. Eu tenho convicção em meu coração que o Senhor e a palavra de Deus nos garante que os olhos do Senhor estão sobre nós, que o Senhor, Ele conhece as nossas vidas, que o Senhor, Ele conhece o nosso coração. A palavra do Senhor nos diz que Ele se dá o trabalho de saber o número de fios de cabelo da nossa cabeça. Se o Senhor se importa com uma informação tão irrelevante, desnecessária até, que dirá de todos os aspectos da nossa vida. E eu gostaria então de, nessa tarde, dividir um pouco com você a respeito desse assunto, né? O ser humano, ele teme não ser percebido. Ele teme não ser visto. Veja, nós não gostamos de ser vigiados, mas observados, percebidos. Isso faz parte do nosso coração. Isso faz parte daquilo que toca as nossas vidas. Quando você se sente só, quando você se percebe, né, aquela sensação de que ninguém me percebe, ninguém sabe onde eu estou, ninguém sabe, ninguém me vê. Isso costuma gerar no nosso coração algum tipo de inquietação, temor até. Mas a palavra do Senhor nos garante que esse não é o nosso Deus, que o Senhor, Ele está com os seus olhos sobre as nossas vidas. E a pergunta que nós faremos muitas vezes nessa tarde é: quando os olhos do Senhor forem colocados sobre nós, onde Ele nos encontrará? O que Ele verá? Quem Ele verá? Eu quero ler com você o que está escrito aqui no livro do profeta Jeremias, no capítulo 32, verso 19. Livro do profeta Jeremias, capítulo 32, verso 19, que diz assim: Tu fazes grandes planos e coisas maravilhosas. Tu vês tudo o que as pessoas fazem e tratas cada uma de acordo com o seu modo de agir e de viver. Essa é a palavra do Senhor. Ele tem grandes planos, Ele tem coisas maravilhosas em sua mente, em seus lábios a nosso respeito, e está vendo o que nós, os seus filhos, fazemos, e nos trata e trata a cada um de nós de acordo com o seu modo de agir e de viver. Ali nos idos dos anos 90, quando eu era ainda jovem, estava na escola, havia uma pessoa, assim, uma celebridade daquele tempo, uma pessoa famosa. Era uma moça que era modelo. Ela era modelo, estava em muitos comerciais da televisão, ela chegou a fazer programas de TV, e eu me lembro, que uma das coisas que chamava a atenção é que essa modelo, bastante bonita, ela estava assim nas capas dos cadernos. A galera ali curtia muito aquilo, o pessoal tinha ali os cadernos com gente muito bonita, e essa era uma das pessoas assim que mais aparecia, e certamente, reconhecidamente, alguém que fez bastante sucesso ali nos anos 90, já faz algum tempo que eu saí da escola, pelo menos daquela escola, e aquilo era muito legal, todo mundo reconhecia aquela pessoa, aquela celebridade, por assim dizer. Mas algo que se contava, que era curioso a respeito dessa pessoa, dessa modelo, é a forma como ela foi achada, identificada. Existe assim todo um micro-universo nesse mundo de desfiles, manequins, concurso de Miss, essas coisas. Existem até alguns programas na TV, naquele formato de reality show, sabe? Tem um que é assim, as famílias levando os filhos pequenos, crianças, e eles fazem assim algumas coisas muito esquisitas. Ele chega a ser hora triste, hora engraçado, de quantos pais se esforçam e expõem as crianças, os filhos ali, para de alguma forma, tá ali desfilando e tal, fazendo tudo aquilo, e para você ser identificado, para você conseguir lugar e se tornar um modelo famoso, é todo um processo muito trabalhoso. Existem as agências que fazem aí seleção, e quando elas abrem um processo de seleção, tem toda uma correria, o pessoal forma enormes filas, fazem book fotográfico, participam de concurso, desfila, precisa se maquiar, precisa se preparar, enfim, precisa de alguma forma ali se destacar no meio de tanta gente, via de regra gente bonita, porque para de alguma forma os olhos daquelas pessoas serem atraídos e identificarem o valor e as características daquela pessoa. Mas o que se conta a respeito dessa moça
é que, curiosamente, ela ainda muito nova, tinha por volta aí de 12 anos de idade. Então, uma adolescente, né, pré-adolescente, e um dia ela saiu com a sua mãe e foi no mercado, né? E eu não sei você, com que tipo de roupa você vai no mercado, mas via de regra no mercado a gente vai com roupa de ir no mercado, né? Aliás, se aqui em Curitiba tem chance até de ir de pijama, porque não raro você encontra curitibano de pijama no mercado, de pantufa, né? Porque a gente está indo no mercado, né, querido? Não é para desfilar no shopping. E essa moça, essa criança, estava ali com a sua mãe, não sei se na seção de hortifruti granjeiros, não sei se na seção de produtos de limpeza, mas fato é que quando uma caçadora de talentos colocou os olhos sobre aquela criança, imediatamente ela disse: acabei de encontrar aquela pessoa que será o grande nome na área da beleza nos próximos anos. Porque o que acontece, queridos? Quem sabe o que está procurando, quem conhece de determinado assunto e sabe o que procura, sabe as características de algo, as características desejáveis de algo ou alguém, quando finalmente coloca os seus olhos sobre esta pessoa, sobre um objeto que seja, ainda que ele esteja de alguma forma escondido embaixo de muita coisa, mas a pessoa, quando coloca os seus olhos, ela diz: eu sei o valor que está por trás disso daqui. Eu gosto de dizer que foi mais ou menos esse o critério que a minha esposa usou a meu respeito. Um dia ela colocou os seus olhos, falou: olha, se é para ser um diamante, está bem escondido, está bem, né? Mas olha, bem lapidadinho, bem limpinho, quem sabe dá um maridinho bom, né? E ela resolveu apostar, e glórias a Deus por isso, amém, né? Agora está, amém, olha aí, né? Então, quando alguém conhece de algo, quando coloca os seus olhos, identifica. Você pode dizer assim: uau, que golpe de sorte. Imagina, você está andando no mercado e alguém olhar para você e mudar a sua vida. Não, querido, eu acho que golpe de sorte é se acontecesse comigo ou com você, que aliás as chances são mínimas, né? Não somos, se você, de repente você tem mais do que eu, deixa eu me refazer aqui, né? Mas o que eu digo é que não foi golpe de sorte, pelo contrário. Talvez, ou certamente, essa moça, ela tinha tantos predicados, tantas características, ela era tão adequada, ela reunia tantas condições para aquilo que aquela caçadora de talentos estava procurando, que ao bater os olhos nela, ela estava sem maquiagem, sem uma produção no cabelo, sem roupa, num lugar improvável, mas ela tinha absolutamente, a sua beleza era tamanha, que mesmo em meio àquele contexto, foi possível identificar, foi possível perceber e enfim dar. Vocês estão rindo? Eu fiz alguma coisa? Sem roupa? Sem roupa de modelo. Ah, muito obrigado pela observação aí, né? Ela estava sem aquela roupa de produção, roupa de festa, né? Roupa, enfim, que as pessoas usam em concursos de beleza, por exemplo, né? Obrigado pela observação aí, gente. Então, essa era a realidade. E por que eu estou usando esse exemplo? Porque a palavra do Senhor diz que os seus olhos passeiam por toda a terra, procurando aqueles nos quais Ele pode se mostrar forte. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão atentos sobre nós. E a grande verdade é, queridos, que o Senhor sabe que tipo de pessoa Ele está procurando. O Senhor sabe quais são os seus propósitos, os seus planos, os seus desejos para essa terra, para as famílias, para a sua igreja, para a sua casa. Ele sabe os desejos que tem a respeito de nós. E quando os seus olhos passeiam pela terra e observam a minha vida e a sua vida, o que Ele tem encontrado? Quem Ele tem achado? Em que lugar Ele tem te encontrado, né? O mundo, ele diz assim, nós somos de uma geração que diz assim: quem não é visto não é lembrado. Então você tem que dar um jeito de ser percebido, de ser notado pelos homens, né? Tem uma expressão que diz assim: olha, para você conseguir uma boa vaga de emprego, você precisa de um bom QI. Aí você faz sentido, né? QI é o coeficiente de inteligência. Não. O QI hoje significa quem indica. Se você tiver um padrinho, aí você consegue, porque se não tiver é mais difícil. Ou de jeito nenhum você consegue. Eu estou tranquilo com essa vaga, eu tenho uma pessoa lá dentro, que ela vai me colocar para dentro, ela vai dar um jeitinho. Essa é a realidade do mundo, essa é a realidade dos homens.
As pessoas precisam ser percebidas, elas precisam ser notadas, né? As celebridades, as subcelebridades, que é pior do que celebridades, elas se esforçam de uma maneira até bizarra para se manterem aí numa expressão dos nossos dias chamada trending topics. A expressão significa está sendo percebida, está, né, na moda, está aí nas notícias. E para isso as pessoas fazem algumas coisas malucas. Dias desses eu vi ali uma notícia de alguém, um youtuber, que precisa angariar a atenção das pessoas, e no desespero de angariar a atenção das pessoas, ele pegou uma piscina ali, uma banheira da sua casa, encheu de creme de avelã, também conhecido como Nutella, e tomou banho de Nutella. E postou aquilo e ficou na expectativa dos likes, e aquilo foi o que essa pessoa entendeu ser uma estratégia para chamar, e chamou a atenção, né, de muita gente, tomando banho de Nutella. As pessoas fazem coisas malucas muitas vezes para que elas continuem. Você tem, né, essas subcelebridades, pessoal que participa aí desses programas de TV, quando acaba o programa ficam desesperadas. Eu preciso fazer alguma coisa para que as pessoas continuem me percebendo, para que as pessoas continuem me vendo, sabendo quem eu sou, interessadas na minha vida. Tem uma expressão, talvez você já tenha ouvido falar, né, o famoso papagaio de pirata. O que é o papagaio de pirata? É uma pessoa famosa, importante, de repente dando ali uma entrevista, fazendo um discurso, coisa assim. Um político, por exemplo, que reconhecidamente seja alguém de relevância, coisa que vale, está de repente dando uma entrevista e ao redor dele tem 5, 10, 20 pessoas se acotovelando, tentando de alguma forma aparecer para que no fundo da imagem ela seja identificada. Olha, essa pessoa conhece essa outra. Tentando ali pegar uma carona na exposição de alguém, no nome de alguém, para que de alguma forma seja relacionado. Então ela fica no desespero de ser percebida, de ser notada. Esse é o mundo. Então nós procuramos padrinhos, nós temos líderes, pessoas que procuram ficar próximas delas, porque se estiverem próximos de determinados líderes, políticos, pessoas famosas, talvez isso possa de alguma forma nos beneficiar ou nos ajudar. Esta é a realidade do mundo, mas a realidade da Bíblia é o que diz Provérbios 15:3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. O mundo vai dizer, acotovele-se até ser notado. A palavra do Senhor diz, descanse, o Senhor está vendo. Descansa, o Senhor sabe. Descansa, o Senhor te conhece. Ele sabe onde você está. E a pergunta é, você vai ouvir muitas vezes nessa tarde essa pergunta. Quando os seus olhos passarem sobre a sua vida, onde Ele o encontrará? E fazendo o quê? E o que você estará fazendo que então chamará a atenção do Senhor? Um dia, eu estava conversando com um irmão da igreja, fazendo ali um atendimento e tal, e de repente ele fez uma pergunta que eu achei uma pergunta muito interessante. A partir dessa pergunta eu fiquei um bom tempo refletindo sobre ela, né? Cuidado quando você faz uma pergunta para o seu pastor, não que você vá tomar uma resposta atravessada, mal criada, mas é que dependendo da pergunta, a gente fica 10, 15, 20 dias com essa pergunta na cabeça e ela fica assim, e aí, né? O que dá para produzir disso? O Espírito Santo começa a falar, e a pergunta era uma pergunta muito simples. A pessoa fez a seguinte pergunta: pastor, é possível que as pessoas, ele está se referindo a terceiras pessoas, que as pessoas possam atrapalhar ou possam impedir o projeto de Deus para a minha vida? Quando a pessoa fez essa pergunta, ela mesma já percebeu que ela foi um pouco demais. Falou, não, eu acho que impedir as pessoas não pode. Mas aí ela refez, ela disse, é possível que elas possam atrapalhar ou atrasar os planos de Deus para a minha vida? Né? E aí quando a conversa foi desenvolvendo, a pessoa foi colocando um pouco mais de informações. E por que ela tinha essa dúvida? Porque ela dizia, veja, eu sei que Deus tem um plano para a minha vida, eu sei que tem um chamado para a minha vida, eu tenho convicção disso, eu tenho absoluta certeza disso, mas parece que as pessoas não percebem. E aí as pessoas me boicotam, as pessoas não me dão oportunidade, não me dão espaço, não percebem o meu valor. E aí dentro dessa conversa nós fomos
foi uma conversa muito boa, muito profícua, né? Mas nós de alguma forma chegamos, já quero me antecipar, dizer, veja, sim, há uma pessoa que pode atrapalhar, eu diria até abortar os planos de Deus para a sua vida, mas essa pessoa, ela não está fora desse ambiente, ela não está fora desse lugar. A única pessoa que pode efetivamente abortar os planos de Deus para a sua vida é você mesmo. Porque nós vamos, de acordo com a palavra de Deus, observar aqui algumas pessoas que tiveram um plano de Deus para as suas vidas e os viram cumprir, e outras que tinham, para as quais Deus tinha um plano e não se cumpriram, porque abortaram esse plano. Por isso eu gostaria de, nessa tarde, a partir de alguns personagens bíblicos que foram encontrados pelo Senhor, o Senhor os percebeu, o Senhor sabia aonde eles estavam, mas o que é interessante e curioso, foram encontrados em lugares improváveis, foram encontrados em lugares nos quais eu e você não procuraríamos essas pessoas, mas o Senhor sabia que elas estavam exatamente nesses lugares improváveis, e desses lugares improváveis o Senhor as colocou naquele lugar de destaque do cumprimento da sua vontade. Amém? Está disposto? Se você tiver liberdade, se você quiser fazer isso, faz. Se você não for daqueles que não gostam, não precisa fazer, mas olha para a pessoa que está do seu lado, diga para ela assim: Deus sabe onde você está. A resposta é óbvia, aí você vai responder assim: lógico, eu estou sentado do seu lado. Mas Deus sabe onde você está, querido. Deus tem olhado para a sua vida. Eu queria iniciar, e o primeiro personagem que eu quero destacar nessa tarde é o rei Davi. Davi é um personagem muito rico, talvez dos meus personagens preferidos, juntamente com José, e não por coincidência vou trabalhar os dois um pouco aqui nessa tarde, mas você olhar para a história desse homem é muito interessante. Davi, ele é o sucessor de um rei chamado Saul. Saul era um homem, e há pouco eu disse que nós podemos abortar os planos de Deus, era um homem que reinava sobre Israel, que foi escolhido pelo Senhor para reinar sobre o povo de Deus. Às vezes as pessoas se confundem, pensam assim: Saul foi escolhido pelo povo e Davi por Deus. Não, Saul foi escolhido pelo próprio Deus. O povo não tinha rei. No tempo dos juízes, o Senhor levantava aqueles que o representavam, mas em determinado momento o povo se rebela contra essa direção que o Senhor vinha trazendo. Diz a Samuel: escolha-nos um rei, unja um rei sobre as nossas vidas. Receberam muitos alertas, o Senhor disse: ok, eu vou selecionar um rei. E ele fez então uma aliança com Saul. Diz: esse é o homem que você ungirá rei, vou fazer uma aliança com ele, com a sua descendência, com a sua linhagem, e esse homem governará sobre o meu povo. E governou por 40 anos. Saul foi um rei, mas problema de Saul, ele tinha, dentre alguns problemas, ele tinha um muito sério, um muito grave. Saul, vez ou outra, errava, pecava, e até aí nada muito diferente de Davi, que nós conhecemos a história, também errava e pecava. Mas diferente de Davi, todas as vezes que Saul pecava, ele soltava, a sua reação era veja bem, não é bem assim. Calma lá, eu posso explicar. Não, isso eu fiz, mas eu tenho motivos. O Senhor me deu uma palavra, eu fiz outra coisa, mas as razões por que eu fiz isso foram essa. Saul tinha um coração endurecido, não se quebrantava, não admitia os seus erros, não admitia os seus pecados e sempre tentava dar uma desculpa. E já diz aquele ditado, que poderia até ser um versículo, quem é muito bom de desculpa é ruim de arrependimento. E Saul sempre tinha uma desculpa, até que em algum momento o Senhor falou: chega, basta. Esse perfil, esse coração, essa atitude não é a atitude de um homem que estará à frente do meu povo. Eu preciso de um homem segundo o meu coração. E a palavra do Senhor diz que o Senhor sonda a terra procurando esse homem, e aqui está registrado na palavra de Deus que o Senhor encontrou esse homem. Está escrito aqui em Atos 13, de 20 a 22, o seguinte a respeito de Davi: até o tempo do profeta Samuel, Deus deu a eles juízes para liderá-los. Então eles pediram um rei, e Deus designou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Depois de Saul ter governado 40 anos, Deus lhe tirou o trono e o entregou a Davi com esta declaração. Veja a declaração que o Senhor faz: vasculhei a terra e encontrei Davi,
filho de Jessé, o seu coração está em sintonia com o meu, e ele fará toda a minha vontade. Esta é a tradução da Nova Versão Transformadora, gosto dela, mas a nova tradução da linguagem de hoje, ela faz essa porção final do texto que lemos, ela traduz assim: encontrei em Davi, filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero, e que vai fazer tudo o que eu desejo. O que o Senhor está dizendo é: eu preciso estabelecer um governante que me represente sobre o meu povo. Essa pessoa precisa de determinadas características, precisa de um determinado coração, e eu encontrei nesse jovem esse coração. Então o Senhor, diante dessa decisão de tirar a Saul, né, já havia estabelecido em sua justiça, no seu coração, que Saul não seria mais o governante. Ele então manda que Samuel vá até a casa de Jessé, pai de Davi, para ali ungir aquele que seria o rei. Né? Hoje nós vivemos um contexto assim bastante delicado. Nós acabamos de passar as eleições. Algumas pessoas têm levantado assim alguns temores, preocupações, né, a respeito do processo, se o processo foi adequado, se não, a questão da contagem dos votos, coisas assim. Mas no tempo de Saul era pior, de Davi era pior. No tempo de Davi o nome dele nem na cédula apareceu, porque o Senhor disse assim: vá para a casa de Jessé, reúna os seus filhos, porque um deles é aquele a quem eu indicarei que é o meu escolhido. E Jessé recebe essa notícia. Jessé sabia o que ia acontecer. Inclusive houve ali um temor. O Senhor deu inclusive uma estratégia para Samuel: olha, não fala que você vai fazer isso, porque se a informação vazar, se a notícia vazar, provavelmente Saul vai tentar de alguma forma impedir, e ele vai matar todo mundo. Então diga que você vai sacrificar, que você está passando pela região e que você vai dar uma passadinha na casa de Jessé, mas quando você estiver lá, você faz isso que eu estou indicando. E Samuel vai, e aí eu fico pensando em Jessé, pai de Davi, preparando seus filhos: rapaziada, vem cá, olha só, está para acontecer um negócio muito legal. O profeta de Deus está vindo aqui em casa e vocês não acreditam. Um de vocês, um dos meus filhos, vem cá, você, né? E vão lá se preparar, se barbeiem, tomem um banho, enfim, estejam prontos, porque quando o profeta passar, ele vai dizer quem de vocês é. E aí talvez algum deles tenha dito: escuta, mas e o rebanho? O rebanho alguém precisa recolher, dar alimento para as ovelhas. Como é que faz? Faz o seguinte: ô Davi, vem cá, corre lá no campo, vai lá ajeitando as coisas lá no campo, enquanto aqui eu estou aqui, que eu vou aqui organizar os meus filhos para ver quem que o profeta escolheu. Acho que Davi deve ter olhado para aquilo, olhado para o seu RG, visto o nome do seu pai. Falei: mas eu também sou filho. Mas pai, o que é para eu fazer? É para você ir para o campo. E ele foi para o campo. E ele foi obedecer ao seu pai. Ele foi cumprir com aquilo que muito provavelmente era a sua atribuição. Esse era um jovem obediente. Esse era um jovem que estava trabalhando. Um dia alguém me deu um conselho falando assim sobre gestão de pessoas, a administração. Falou assim: posso te dar um conselho precioso, guarda para a sua vida. Se você um dia precisar que alguém resolva um problema para você, se você um dia precisar dar uma missão para alguém, procura alguém bem ocupado. Procura alguém que está trabalhando, porque quem é ocupado, quem está trabalhando, é gente que entrega, é gente que faz, é gente que dá resultado. O cara que está lá, o que você está fazendo? Não, eu estou aqui, né, esperando a melhor oportunidade, eu tenho uma palavra sobre a minha vida, eu estou aqui, né, estudando, sabe? Aí se vai doer ou não, querido, que o Espírito Santo trabalhe com você. Sabe gente que está 30, 40, 50 anos estudando e ainda não tem a carteira assinada? Então, Davi não era desses. Davi diz: o que eu tenho para fazer hoje? E Davi foi para o campo. E aí Samuel chega. E começa a reunião, e começa aquela observação, né? E aí Jessé tinha algumas ideias, e como eu venho dizendo aqui, será que as pessoas podem nos impedir? Bem, partindo desse princípio, sim. Jessé estava prejudicando a Davi. O próprio Samuel, quando começa a olhar os filhos, fala assim: olha, esse aqui tem cara de rei, hein? Alto, né? Bonito, sabe manejar a espada? Sei, eu acho que pode ser esse aqui o rei, né? Aí o Senhor dá uma resposta para ele. O Senhor fala assim, 1 Samuel 16:7: Samuel, não considere nem a aparência
nem a altura, pois eu rejeitei esses homens aí. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. O homem que eu escolhi não está nessa sala. Olha só, Samuel, eu não te chamei para você escolher quem será o rei, eu te chamei para ungir o rei que eu já escolhi. Queridos, Davi não foi percebido, não participou de um concurso de beleza naquele dia para ver quem tinha mais cara de rei. O Senhor disse antecipadamente a Samuel: eu já vasculhei a terra, eu já encontrei um homem segundo o meu coração. Não é o que ele está fazendo hoje, é o que ele está fazendo há muito tempo, obedecendo os seus pais, no campo, cuidando das ovelhas, sendo alguém segundo o meu coração. Eu já o encontrei. Hoje o que vai acontecer é se revelar a minha vontade e se revelar aquilo que eu tenho na história desse homem e a partir da história desse jovem chamado Davi. Queridos, o Senhor conhece o teu coração e eu estou repetindo, o Senhor sabe onde você está. O Senhor sabe onde encontrá-lo. Quando o Senhor passa sobre a sua vida, onde Ele tem encontrado você? Servindo, trabalhando? Sabe, queridos, todos nós, o Senhor tem planos, projetos, propósitos para todos nós. De repente você pode me dizer assim: pastor, faz tempo que não chega alguém, sabe, daquele jeito bem clássico assim, fica na minha frente, vaso, fica em pé, filho, eis que te digo. É maravilhoso quando rola um eis que te digo, né? Você quer procura o pastor Tomás ali, se ele tiver, ele desenrola, fala: olha, pensa que benção. Ele chega e fala assim: uau, é Deus que está falando. Mas deixa eu te falar, todas as vezes que você abrir a palavra de Deus, ela diz respeito à sua vida. O que a palavra de Deus diz a seu respeito é o que Deus tem para você. O que a palavra de Deus diz para o seu futuro, para a sua casa, para o seu casamento, para a sua saúde, para o seu ministério, para os seus projetos, é o que Deus tem para você. E até que Ele venha, até que Ele cumpra isso, onde Ele o encontrará? E é interessante você observar que após Davi ser ungido, porque Samuel diz: o homem não está aqui, você tem mais algum filho? Sim, tem, um improvável, pois chame ele, traga aqui. E então Davi é ungido rei. Só tem um detalhe: ele era um menino, tinha 10 anos, 11 anos, 12 anos, eu não sei a idade que ele tinha. E é interessante que tantas vezes a palavra do Senhor vem como uma promessa, como uma garantia de que é o que Ele tem para as nossas vidas, mas tem todo um processo para ser vivido. E agora, esse moço, consciente do lugar que estava, muito provavelmente Samuel se despede de todos, vai para casa, e agora o que acontece com Davi? Volta para o campo, continua obedecendo, porque a palavra diz que o seu pai manda ele levar a marmita para os seus irmãos, ele vai. O futuro rei de Israel, agora é o iFood daquele tempo. Viu, eu preciso mandar um queijo para os teus irmãos e para o comandante dele. Vai. Vou, pai, porque esse é o meu tempo da obediência, porque o trono está reservado para mim, mas hoje o lugar que o Senhor me encontrará é obedecendo às suas palavras, é me sujeitando ao que o Senhor tem e aos processos que o Senhor tem para a minha vida. E ele continua, esse rei Saul, a quem agora Davi sabia, tinha consciência de que ele viria a ser o seu substituto. E esse Saul, a Bíblia o apresenta inclusive como alguém endemoniado. Processo da sua libertação, alguém diz: precisamos chamar aqui alguém para ajudar, para abrandar o coração desse homem. Chama alguém que toca a harpa. Quem é? Davi. E Davi, o futuro rei ungido de Israel agora, tem uma harpa nas suas mãos e toca para um endemoniado, e de repente olha para aquele endemoniado e fala assim: ele está sentado no trono que é meu, mas sabe o que ele está fazendo? Tocando a sua harpa e dizendo: esse é o tempo de tocar a harpa para o endemoniado. Esse é o tempo de ser achado em obediência. E esse homem atenta contra a sua vida, descobre quais os planos de Deus para Davi. Davi precisa fugir, e sabe o que acontece com Davi? Precisa se refugiar numa caverna. E ele estava todo lanhado da sua vida, se é que essa palavra existe. Estava todo complicado da sua vida. E sabe quando você está complicado na sua vida, o que acontece? Outros complicados chegam perto e falam: viu, vamos ficar complicado junto? E um monte de gente complicada, e a palavra diz desempregados, não que isso seja um pecado, mas pessoas que estavam fugindo, eventualmente até cometido alguns crimes, começam a se reunir naquela caverna, começam a se reunir ao entorno daquele homem. Sabe o que acontece? Ele se lembra:
diariamente, tem um trono para a minha vida, eu terei súditos, eu terei pessoas para o meu serviço e eu terei pessoas numa corte, mas hoje o que eu tenho é esse tipo de gente, pois é desse tipo de gente que eu vou cuidar. E sabe o que Davi fez com esse tipo de gente? Ele a partir deles estabeleceu o que a Bíblia chama de os valentes de Davi, se transformaram e se tornaram em grandes homens de Deus, homens guerreiros, homens valorosos, porque você tem uma palavra sobre a sua vida, mas até que ele venha, você faz o que está ao seu alcance. Você cuida das pessoas que o Senhor te confiou. Quem sabe você tem uma palavra ministerial, quem sabe você está me vendo aqui hoje, um dia o Senhor me deu uma palavra que eu estarei nessa plataforma que eu estou ocupando hoje. Amém, glória a Deus. Mas a pergunta que eu te faço é: de quem você está cuidando hoje, agora? Você tem pelo menos uma célula, amado? O Senhor já te confiou algumas pessoas? O Senhor o que é que você está fazendo? Não, eu estou esperando me acharem, reconhecerem o meu valor. Os olhos do Senhor estão passando sobre esse lugar, sobre a minha vida e sobre a sua vida. E pela quinta ou sexta vez eu te pergunto: quando eles passam por você, onde eles te encontram? Fazendo o quê? Cuidando de quem? Servindo a quem? Se dedicando a quê? Queridos, é esse o lugar que o Senhor precisa nos achar. E Davi estava nesse lugar. Havia um trono profetizado para ele, mas hoje ele tinha um exército de improváveis. Até que chega o dia em que o Senhor vai finalmente estabelecer a sua vontade sobre a vida de Davi. Só que sabe o que eu acho interessante? Não apenas o Espírito do Senhor e os olhos do Senhor encontraram Davi no campo, cuidando das ovelhas. Quando Davi passa a viver todo esse processo, seja no palácio servindo a Saul, seja na caverna fugindo também de Saul, né? Durante todo esse processo ele não abortou, ele se submeteu e ele não abortou o que Deus tinha para a sua vida. Veja, pelo menos em 2 ocasiões, Davi estava diante de uma possibilidade que lhe foi apresentada. Porque se o Senhor havia profetizado para ele um trono, e aquele trono era ocupado por alguém, a quem ele sabia que a partir do momento em que aquela pessoa não estivesse mais ocupando aquele trono, quem ocuparia aquele trono seria ele. Qual a decisão óbvia para as pessoas? Vamos tirar esse cara do trono para que você possa ocupar? E pelo menos em 2 ocasiões, Davi teve um prato cheio nas suas mãos. Você conhece? Na caverna, quando ele estava, Saul foi ali para aliviar o ventre, e na Bíblia da linguagem de hoje você sabe o que significa isso, e ele estava lá no fundinho, e alguém falou: viu, se você der um jeitinho no rapaz agora, se ele tiver mais do que uma indisposição estomacal, você ocupa esse lugar. Teve uma outra ocasião em que Davi estava dentro da tenda de Saul. Saul estava dormindo. Alguém disse: você não precisa nem cravar a lança, deixa que eu faço. E se fizer isso, você sabe, ele sai do trono e você ocupa. Pois Davi, diante de ambas as ofertas, disse: pera, deixa eu dizer uma coisa. Se foi Deus que colocou no trono, é Deus que tira, porque o dia que eu estiver no trono, eu quero estabelecer uma verdade: só Deus me tira desse lugar. Pois ele não tocou. Sabe o que aconteceu no dia em que o Senhor chama então Davi para ocupar o trono? Não apenas havia uma palavra sobre ele, as suas mãos tinham cicatrizes, calos, marcas da espada que ele precisou empunhar por tantas vezes, e com esse exército cumprir o que Deus tinha. Ele ajudou pessoas, libertou cidades, serviu a Deus, tinha calos, quem sabe dedo destroncado, mas sabe o que não tinha nas mãos de Davi? Sangue inocente, não tinha marcas, não tinha sangue daqueles a quem o Senhor falou para ele não tocar. Por isso ele não abortou o que Deus tinha para a vida dele. Querido, porque no processo da espera, muitas vezes, nós nos preocupamos, tentamos dar um jeito, ficamos desesperados, O Senhor falou que é para lá, mas eu estou para lá, eu estou num lugar tão diferente daquele que o Senhor tem para a minha vida. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus sabe onde você está. Pode ser no campo, Ele manda te buscar no campo. É na caverna, Ele manda te buscar na caverna. Mas o seu coração Ele já viu, e as marcas nas suas mãos Ele já conhece. Eu e você precisamos descansar e confiar. O Senhor está nos vendo, o Senhor está recolhendo as nossas atitudes. Amém? Quero continuar e quero falar sobre José. Um outro homem com muitas marcas, um outro que foi encontrado pelo Senhor
ainda menino, pequeno, por coincidência, mas não por coincidência, ainda criança, porque esse é o processo do Senhor. O Senhor fala conosco coisas que nós vamos viver daqui muito tempo. Por que Ele faz assim? Porque é importante que seja assim. Outro menino começa a ter alguns sonhos. Ninguém fazia ideia do que estava por acontecer. Muitas décadas depois, viria uma grande fome. O Senhor precisaria levantar um grande líder. Décadas antes, o Senhor começa a dar sonhos para o menino. É um sol e uma lua que se curvam diante dele. São feixes muito grandes que se prostram diante dele. E o Senhor começa a dizer: olha, o que eu tenho para você, conhecendo o seu coração, a integridade do seu coração, conhecendo a integridade do seu coração, eu tenho algo para você. É lá na frente, mas saiba, eu já tenho algo. Mas, a exemplo de Davi, é receber essa palavra, é o Senhor apontar uma direção, um norte, um futuro brilhante. As coisas começam a ir por um caminho aparentemente totalmente adverso àquele que lhe foi apontado. E ao invés de começar a ser preparado, ao invés de ir para as universidades da época, para receber a preparação de liderança da época, ele começa a ser hostilizado pelos seus irmãos, e a apanhar dos seus irmãos, e a receber injustiças, e a ter que pagar com a bondade e o amor, até que ele é espancado pelos seus irmãos e é vendido como escravo. E em sendo escravo, ele é revendido agora e está numa casa de uma pessoa desconhecida, trabalhando como um serviçal. Alguém que tinha família, alguém com quem Deus tinha uma aliança, tinha uma palavra, tinha um futuro. Hoje estava ali fazendo serviços, né, de sua... não era aquilo que ele, imagino, gostaria de estar fazendo. Nesse ambiente de escravidão, começa a ser assediado por uma mulher. Começa a ser assediado, e sendo alguém de caráter, veja, o Senhor conhecia o coração desse menino. Tendo as marcas de caráter que ele tinha, começa a se desvencilhar de todas aquelas seduções, de todas aquelas propostas, mas isso lhe custou caro. Essa mulher, né, não deixa barato, e ofendida pela sua atitude, o acusa falsamente, e agora ele passa de prisioneiro, agora de escravo ele passa para um encarcerado. Se a primeira situação já não era das melhores, mas pelo menos imagino, ele deveria ter ali uma cama, ele tinha ali um prato de comida, agora ele está preso, agora ele está numa cela. Mas a palavra do Senhor é maravilhosa, ela diz sempre a respeito desse jovem chamado José: seja escravizado na casa de Potifar, seja numa cela úmida e escura, esse moço era um moço excelente. Todas as vezes que o Senhor passava, todas as vezes que os olhos do Senhor passavam sobre a vida de José, seja na casa como escravo, seja na prisão, encontrava um homem com as suas mãos limpas, encontrava um homem servindo, encontrava um homem fazendo aquilo que estava ao seu alcance para honrar a Deus. Diante das seduções da mulher de Potifar, ele diz: olha, eu não estou vivendo o que eu gostaria de viver, eu não estou feliz aqui, eu não estou, esse não é o lugar que eu tinha para a minha vida, as pessoas têm sido injustas comigo, essa casa tem sido injusta comigo, essa mulher tem sido injusta comigo. Mas a resposta dele é: eu não poderia ofender o meu Deus, eu não poderia fazer isso contra o meu Senhor. Sabe aquela expressão, chutar o pau da barraca? Tem muita gente que no processo da espera, quando se percebe tão distante do lugar que Deus prometeu, olha para o lado, olha para o outro e fala: quer saber, está todo mundo fazendo, eu estou fazendo tudo que, eu estou tentando fazer tudo que é certo, só tomo na cabeça, por que insistir nisso? Está todo mundo tratando com os seus impostos e as suas obrigações aí, das suas empresas de outro jeito, e eu estou fazendo de um outro jeito e não está indo tudo bem. O que é que eu estou ganhando com isso? O que é que está dando certo isso? O que é que está funcionando isso? Está todo mundo namorando de um jeito aí, totalmente mais à vontade, eu estou esperando em Deus, eu estou aqui me guardando, né? Eu estou em desvantagem, eu não me visto como as pessoas se vestem, eu não vou nos lugares que as pessoas vão, eu não bebo e não consumo o que as pessoas bebem, quando eu acho finalmente alguém, né, eu não cedo às propostas da modernidade. Ou seja, o que adianta? Esse não era José.
José olhou para isso, José estava numa cadeia, José estava preso, José estava naquele lugar, mas a Bíblia diz que aquele lugar prosperava por causa dele. Aquele lugar, aquela prisão, aquele lugar improvável. Qual a semelhança de uma prisão e de um trono? Nenhuma, pois antes de ser colocado no trono, ele deu provas que conseguia fazer de uma cadeia um lugar de vida, um lugar de confiança, um lugar em que as pessoas podiam deixar as chaves daquele lugar nas suas mãos e sair. Veja, o Senhor precisava levantar um líder, o Senhor precisava encontrar alguém de caráter, porque se José fosse um homem dado à corrupção, corruptível. Se José fosse um homem corruptível, quando tivesse todas as riquezas dos celeiros do Egito nas suas mãos, alguém chegasse com uma propina, alguém chegasse com uma proposta para ele, se ele tivesse esse coração, essa pessoa levaria melhor sorte ou conseguiria se dar bem, mas porque ele não tinha esse coração, e aonde ele provou esse coração? Lá, já tendo os celeiros? Não, na prisão, tendo a chave nas mãos. E quando o Senhor passava por ele, falava assim: José, estou te procurando, onde você está? Continuo na prisão. O que é isso na tua mão? Uma chave. Ok, anotado. Estou vendo quem é você, estou vendo o que você está fazendo, estou vendo como você está se comportando. Cadê o carcereiro? Nem sei, faz 2 dias que não aparece. Inclusive tem um preso lá atrás, está doente, estou cuidando dele. Quando ele voltar, vou dar contas. Aí eu penso assim, um dia o Senhor fala assim: gente, então, sabe aquilo que eu falei lá atrás? Daquela abundância que virá antes de uma grande fome, serão 7 anos de uma fome muito grande, mas antes da fome virá a abundância. Chegou a hora de a gente pegar, de eu trazer à tona aquela pessoa que eu escolhi. Aí os anjos, aqui eu sou só, fazendo uma brincadeira aqui na minha mente. Aí os anjos: e quem é? Falou: a pessoa que eu escolhi se chama José. Aí os anjos: José, nossa, nós não conhecemos, a gente, enfim, vocês podem ir buscar o José. E os anjos saem correndo, aí eles voltam, falam: Deus, a gente não está achando o José. A gente foi nas escolas de administração, não tem nenhum. A gente foi lá no palácio ver se ele já era ali o primeiro-ministro, se ele já estava ali sendo. A gente está procurando, ele não acha. Aí Deus fala assim: não vão achar, sabe por quê? Ele está na cadeia. Na cadeia, na cadeia. Pois vão lá na cadeia e tirem o rapaz de lá, porque o tempo da cadeia acabou, agora é tempo de palácio. E coloquem uma cadeira do lado do faraó, porque esse é o moço, esta é a pessoa a qual eu vou usar para estabelecer a minha misericórdia sobre toda uma geração e toda uma aliança. Passa pelas atitudes desse jovem. Queridos, quantas vezes eu e você, no meio do processo, nos desesperamos. Quantas vezes no meio do processo olhamos e falamos: ninguém está vendo, eu tenho uma palavra sobre a minha vida. Esses dias eu assisti até, a Heloísa falou assim: você podia até ter pego o vídeo, foi tão bonitinho. A gente recebeu assim, um vídeo, era uma brincadeira assim, não sei se de YouTube, de Facebook, tem acho que de WhatsApp, enfim, é assim, tem um menininho da igreja, e o menininho está feliz. O menininho, ele aparece assim: gente, Deus é mais na minha vida. Eu estou feliz demais, Deus é poderoso demais na minha vida. E ele está com as baquetinhas de tocar bateria na mão e fala assim: Deus me deu a vitória. Mas o que aconteceu, menino? Não, até esses tempos atrás, até semana passada, eu era só o irmão da igreja, hoje eu sou o baterista da igreja. E é tão bonitinho o vídeo, fala assim: o baterista, como se dissesse assim: a minha vitória tem sabor de mel. Sabe? Por que eu estou contando essa historinha? Às vezes a gente diz assim, quem sabe esse menino, de repente ele tem uma palavra sobre a vida dele, vai ser um grande músico, vai ser um grande homem de Deus, vai ser vai escrever canções, será um dos maiores bateristas que vão tocar para a glória do Senhor. Hoje ele tem uma baquetinha e está dizendo assim: hoje eu estou feliz, porque hoje o que eu tenho é uma igreja talvez muito simples pelo visual do vídeo, me parece ser alguém bastante simples. Hoje eu estou numa igreja desconhecida, numa bateria das piores que existe, mas sabe o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo aquilo que hoje o Senhor colocou nas minhas mãos. Hoje o Senhor colocou essa baquetinha na minha mão, pois Ele vai encontrar em mim alguém fiel para esse tempo. Quem o Senhor tem encontrado na sua vida? Eu quero finalizar falando de um último exemplo de alguém também com marcas maravilhosas em sua vida. Um homem chamado Gideão. Um homem que é apresentado pela Bíblia e que é identificado pelo próprio anjo do Senhor como um homem corajoso, um homem valente. Só tem um problema: o dia que ele foi encontrado, ele estava dentro de um balde. Na verdade, ele estava dentro de um lagar. O que é um lagar? É um tanque.
talvez parecido com uma piscina. E o que você faz dentro de um lagar? Dentro de um lagar você pisa as uvas para fazer o vinho. E o que um homem está fazendo dentro de um lagar que não tinha uvas, que não estava produzindo vinho, mas tinha trigo? Ele estava ali porque ele estava escondido. Porque se os filisteus o vissem, o reconhecessem, certamente roubariam a sua produção e talvez o matariam. E ele estava lá escondido. E ele estava ali malhando o trigo. Mas o Senhor aparece para ele, e aí a cena é curiosa, ele está ali escondido, eu e você olhamos para essa cena, fala assim, o cara está lá dentro de um balde, e aparece o anjo e fala assim, e aí corajoso? Aí você diz, tá, qual é o lugar que ele estava? O lugar que Gideão estava, não era um lugar, eu quero tratar aqui não do lugar físico que ele estava, mas de um lugar espiritual. Quando o anjo começa a falar assim, ô Gideão, o Senhor ele precisa levantar um homem valente, e o Senhor vai fazer isso através de mão poderosa e fazendo grandes milagres. Quando ele começa a falar isso, o Gideão fala assim, peraí, o Deus que você está falando é o Deus que os nossos pais falavam para nós? Sim, é esse. O Deus daqueles sinais, prodígios e maravilhas? Sim, o mesmo. Pois a resposta de Gideão é assim, pois eu não aceito um tipo de vida em que eu sei que esse Deus existe e a gente não vê os seus grandes milagres à nossa disposição. Gideão, eu digo que ele estava num lugar de indignação. Gideão olhava, o Espírito do Senhor passou por aquele lugar, e ele precisava encontrar alguém por quem o Senhor se mostraria forte, e talvez ele encontrou muitas pessoas, mas muitas delas conformadas. Não, é assim mesmo, não, nós estamos vivendo crise, a crise está assim para todo mundo, não tem o que fazer. Pois quando ele encontrou um inconformado, ele falou assim, é esse daí, porque esse daí quando provocado, ele vai dizer, eu não aceito menos do que tudo que Deus tem para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para a minha nação. Querido, Deus quer salvar a sua casa? Deus quer salvar a sua família, sim ou não? Amém? Todo mundo? Amém? Sabe quando ele vai fazer isso? Quando ele encontrar indignação em você, dizer, eu não aceito nem o cunhado, querido, eu não aceito ninguém fora dos caminhos do Senhor. Quando ele encontrar indignação na minha vida e na sua vida, ele fala, achei alguém por quem eu posso me mostrar forte, alguém a partir de quem eu posso fazer algo poderoso. Só que Gideão, ele era um inconformado, ele não era um revoltado. O revoltado, ele chutou o pau da barraca. O revoltado, ele desistiu. O revoltado está brigando com Deus. O revoltado está falando assim, ninguém me põe na escala, ninguém me dá oportunidade, ninguém me chama para falar, ninguém me convida. Esse é o revoltado, diz, a gente faz as coisas direito, mas não funciona, a gente faz, mas não reconhece. O indignado fala assim, tem mais, eu não aceito ficar com menos. O que está à minha disposição? Sabe, queridos, o Senhor ele quer conhecer o nosso coração. Eu quero pedir licença para dar um exemplo de algo que eu vivi, eu e minha família vivemos, que ministrou muito ao meu coração, e eu sou muito grato a Deus por esse tempo na nossa vida. Quando nós estávamos lá na cidade de Maringá, vocês conhecem a nossa história, pastoreávamos uma outra alcance aqui no Paraná, no norte, em Maringá, e ficamos ali por quase 10 anos pastoreando aquela igreja. E assim como essa, nós tínhamos lá, por exemplo, os retiros de integração. Você que já fez o retiro de integração sabe como é, eles são ali 3 dias muito intensos, a gente ministra a vida de vocês, abençoa, enfim, tem toda uma ministração muito poderosa. E nós estávamos, eu e minha esposa, juntamente com o presbitério daquela cidade, daquela igreja, à frente desse trabalho, e ministrávamos no retiro de integração, servíamos ali, foram muitos anos, inclusive convidávamos sempre os irmãos aqui de Curitiba, sejam os pastores, os líderes, diáconos, para ir até Maringá e ministrar conosco. Nós não tínhamos tantas pessoas, e aí nós chamávamos os irmãos. Sei que o pastor Renato já foi, pastor Marcelo, pastora Josi, e outros, muitos foram já lá ministrar no retiro, e era uma bênção. Mas um dia o Senhor nos deu uma direção, falou, eu estou tirando vocês de onde vocês estão, estou levando vocês para Curitiba, mas a palavra que o Senhor colocou no nosso coração só que o detalhe é o seguinte, vocês vão voltar muitas casas, vocês vão para o zero, vocês vão recomeçar o ministério de vocês lá. E nesse recomeçar o ministério de vocês, nós chegamos, procuramos uma célula, éramos pastores de uma igreja, agora estava pior que o menino que era pelo menos baterista da igreja, eu estava que nem ele no primeiro, agora eu era só o irmão da igreja.
acháramos uma célula perto de casa, que nem era tão perto, era lá em São José dos Pinhais, e eu não tinha nem dinheiro para ir para a célula, e o pessoal me ajudava a ir para a célula. Enfim, fomos para a célula, e um dia começaram a aparecer as inscrições para o retiro, e eu me inscrevia para o retiro não para fazer, porque eu já tinha feito, mas para servir. Mas no servir tem 3 coisas, no retiro tem 3 coisas que você pode fazer: você pode ministrar, você pode ser da equipe de intercessão, você pode ser da equipe de serviço. A equipe de ministração é quem ministra o retiro, são os ministrantes. A equipe de intercessão é o pessoal que fica focado na oração. A equipe de serviço é o pessoal que faz as atividades regulares, cozinha, limpeza, todas essas coisas. E evidentemente que eu tinha 2 opções: ou equipe de serviço ou equipe de intercessão. Por vezes fui colocado na equipe de intercessão, e por muitas outras fui colocado na equipe de serviço para ali atender. E quando a gente estava ali fazendo alguma coisa, o pessoal passava por nós: ô Marcelo, tudo bem? Viu? Estou aqui com a escala, qual palavra você vai ministrar? Nenhuma. Mas como nenhuma? Você não vai ministrar? Você não está aqui para ministrar? Não. Quer que eu falo com o fulano? Não, isso está errado. Dá a minha palavra. E aí, a minha resposta sempre era a mesma. Eu dizia sempre o seguinte: falei, querido, eu tenho como uma convicção no meu coração, eu sei com toda a minha convicção de que ninguém que está à frente desse retiro aqui tem dúvidas de que eu tenho capacidade ou condições de ministrar qualquer uma das palavras, e humildemente eu digo, qualquer uma das palavras. O que eles ainda não sabem e precisam descobrir é que eu tenho capacidade de me submeter e de servi-los, não tendo um crachá, não tendo um título, não tendo, nesse lugar. Eu estou aqui para provar que eu tenho um coração, não que eu tenho capacidade. E glórias a Deus por isso. Foi um período precioso. E o coração foi provado. Eu queria que você se colocasse em pé, para que nós pudéssemos orar nessa hora. Eu tenho repetido aqui essa expressão, eu pedi para você guardar essa declaração: adorar, adorar, até que Ele venha. Quais são as palavras que Deus tem para a sua vida? Quais são as palavras que Deus tem para o seu coração? Onde Ele vai te encontrar hoje? Deixa eu... Está aqui o Juliano. De repente o Juliano tem palavras poderosas para a vida dele. Não sei. Talvez o Senhor um dia tenha dito para o Juliano: ô Juliano, vai chegar um dia que você vai estar aqui nessa plataforma, ministrando a palavra do Senhor a muitas pessoas, ou plataformas até maiores do que essa. Mas sabe onde que o Juliano está hoje? No pé da escada. Antes de subir ele pergunta assim: você quer que eu coloque a água antes ou depois que você subir? Porque antes da plataforma o Senhor colocou uma mesinha e uma caneca com água, e ele está sendo achado fiel no que está fazendo. Obrigado, viu, Juliano? Que o Senhor te leve nesse lugar. Quando o Espírito do Senhor passa na sua vida, o que ele encontra? Um indignado? Onde estão aquelas promessas? Onde que está a oportunidade? Onde estão as multidões? Onde está o trono? Um dia, nós estávamos ali em Maringá, e recebemos a visita de um grande homem de Deus, uma pessoa com um ministério profético assim, tremendo. Sempre que esse homem vinha ali em Maringá, era um avivamento, era um culto assim, era tipo o nosso sobrenatural lá, maravilhoso. Só que sempre que ele vinha, tinha 2 coisas que aconteciam, uma boa e uma ruim. A boa, todo esse avivamento, o pessoal, só que a ruim, a gente não conseguia pessoas para servir. Porque todo mundo queria estar dentro da igreja. E aonde era o principal desafio? Ministério infantil. Desculpa, não posso, eu preciso estar lá dentro, preciso de uma palavra de Deus para a minha vida. Preciso ouvir o que Deus tem para mim. E nós tínhamos uma pessoa que coordenava o ministério infantil, e diante daquela situação, e aquela coisa, igual é aqui o nosso desafio, o WhatsApp: gente, quem pode? Ninguém pode. Chama as crianças, não. Chama os homens, não, o homem não. Chama, não tinha quem. Ela ficou desesperada com aquela situação. Falou: gente, mas se nós não tivermos ministério infantil, as crianças, ou os pais não virão, ou a reunião não vai ser legal. Faz o seguinte: reúna todas as crianças, coloca lá no pátio, eu vou cuidar das crianças. Todos vocês, glória a Deus, vocês são tão preciosos, entra todo mundo, eu vou servir as nossas crianças lá no pátio. A reunião começou, aquele avivamento, sinal, maravilha, milagre, palavra profética. De repente esse homem está andando, ele fala assim: eu tenho uma palavra, e eu tenho uma palavra
maravilhosa e poderosa para entregar para alguém, mas essa pessoa não está aqui. Ele olha para o lado, olha para nós, pastor, e fala assim: quem está cuidando das crianças? É a fulana. Manda chamar a fulana, eu tenho uma palavra para entregar para ela. E eu digo para você, foi uma das mais impressionantes e lindas palavras que eu já vi alguém receber. Deus sabe onde você está. Ele tem uma plataforma para você? Amém, glória a Deus, eu acredito. Mas se hoje o que Ele tem é um ministério infantil, é uma caverninha, faz desse lugar um lugar de vida, faz desse um lugar onde toda santa vez que o Espírito Santo passar para lá, deixa eu ver como é que está. Uau, continua com o coração guardado, continua me esperando até que Ele venha, adorar, adorar, adorar. Eu queria que vocês ministrassem essa canção, e eu queria que você orasse, porque eu vou orar por você, mas querido, eu vou orar para te abençoar. Quem vai orar e dizer para Deus agora, onde você está, é você. Que atitudes você vai tomar? Eu quero profetizar que hoje ministérios estão sendo restaurados, corações ofendidos, esperando em pessoas, com expectativas em estratégias humanas, hoje caiam por terra em nome de Jesus. Deus sabe onde você está. O Senhor conhece o seu coração, o Senhor sabe as palavras que Ele deu a seu respeito, guarde-as em nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e lhe conceda graça, que o Senhor volte o seu rosto para a sua vida, para o seu coração, para o seu sorriso, para as suas mãos e lhe dê graça, que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Vira para a pessoa, agora que você ouviu essa palavra, diz para ela assim: Deus sabe onde você está. Já aproveita e diz assim: e Ele tem recompensa para o seu coração. Dê um abraço carinhoso quem está perto de você, aplauda o nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe, aleluia.